Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. Hoje eu queria falar com você sobre uma passagem bíblica um pouco diferente, não que você já não conheça, mas eu não costumo falar muito. Eu queria falar com você sobre Jonas, vou ler o capítulo 1, vou ler até o versículo 3 aqui, ó. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então percebe que eu vou pontuar talvez aqui três coisas com você. A primeira coisa é que a maldade do Senhor, a maldade da cidade de Nínive chegou até a presença do Senhor. E Jonas ele é chamado para lá pregar contra aqueles pecados, né, daquele povo, em esperança de trazer um arrependimento, uma mudança de mentalidade e salvação para aquela cidade. Então Deus ele sempre vai esperar de nós um arrependimento, querendo sempre trazer para nós uma mudança de mentalidade para que a gente mude o nosso jeito de viver. Só que para isso nós vamos precisar de pessoas que preguem contra a nossa maldade. A verdade é que nós, como seres humanos, nós cometemos alguns pecados, alguns pecados, na verdade, assim, bem cruéis, bem horríveis, e nós precisamos ser exortados e corrigidos. Se Deus, que é amor, se Deus que é justo, se Deus que é misericordioso e gracioso, aquela maldade subiu até a presença dele ao ponto dele de enviar alguém para pregar contra aquilo, nós também, como o povo de Deus, precisamos não só pregar contra isso, mas de pessoas que preguem, que falem a verdade nas nossas vidas contra os pecados que nós estamos vivendo. Parece que hoje nessa geração onde a gente quer discutir um monte de coisa, debater um monte de coisa, mas nós esquecemos de confrontar, de ser confrontados do pecado. Poucas mensagens nós ouvimos hoje sobre confronto de pecado, talvez uma mensagem que passe bem rapidinho falando do confronto do pecado, mas já termina falando Deus te ama, Jesus te ama, e a gente enfeita tudo aquilo, algo que realmente desagrada ao Senhor. Então nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, nós não podemos viver uma vida em pecado. Deus precisa transformar toda a nossa mentalidade. A gente tem que abandonar a pornografia, a gente tem que abandonar a droga, abandonar a masturbação, tem que abandonar a bebida, tem que abandonar vícios, a gente tem que abandonar comportamentos abusivos, a gente tem que abandonar pecados, nós temos que abandonar homossexualismo, temos que abandonar todas as coisas que sobem como mal diante da presença de Deus. Nós precisamos disso, nós precisamos de mensagens que confronta as nossas vidas, mas esse é só um pouquinho do contexto para a gente chegar nesse versículo 2 e 3, onde Jonas fala que Deus chama ele, mas ele procura um barco para fugir da presença do Senhor e ele paga a passagem, inclusive, para isso. O que eu queria refletir com você dessa parte que é muito, muito interessante. Talvez as coisas na sua vida, na minha vida, não tenham acontecido porque Deus nos chamou para fazer algo, mas nós estamos fugindo da presença dele. E o pior, somos nós quem tem pagado isso, é nós que pagamos a nossa passagem, assim como Jonas, nós estamos pagando a nossa passagem para fugir da presença de Deus. Não é a culpa de outro, não é a culpa do ministério do X, não é a culpa do louvor, não é a culpa, enfim, não sei aonde você quiser colocar a culpa do pastor Y, da conferência tal, do vídeo tal, do Reels tal, da rede social, não. Você ou eu, nós temos feito as coisas que nos têm levado longe da presença de Deus. Deus ele nos chama para algo, Deus nos chama para propagar a mensagem do evangelho, para viver na presença dele. Nós mesmos temos tomado as nossas decisões. Nós precisamos entender que nós estamos fazendo isso, estamos distanciando da presença de Deus. Nós estamos pagando a passagem. Qual é o barco que você tem tomado? Uma reflexão que cabe nas nossas vidas. Para onde você tem fugido daquilo que Deus te chamou? Toda vez que você abandona a leitura da Bíblia, abandona a oração, abandona buscar a presença de Deus, abandona estar com Deus, abandona o jejum, abandona as práticas, as disciplinas espirituais, abandona a igreja. Todas as vezes que eu e você fazemos isso, nós estamos pagando a nossa passagem para ir longe da presença de Deus.
e isso vai ter um preço alto. Com Jonas ainda teve a expectativa dele, o enredo se desenvolve, a história se desenvolve, ele cai no mar, é engolido por aquele grande peixe. Eu não queria entrar nessas coisas, mas parece que a misericórdia de Deus ainda encontrou ele de alguma maneira, então que ela possa encontrar a nossa vida também. Mas pensa que eu queria gravar bem com você é isso. Pregue contra o pecado. Ouça pessoas que preguem contra o pecado, que confronte você e me confronte. E entenda uma coisa, se a presença de Deus tá difícil na sua vida, se algumas coisas não estão se encaixando, talvez é porque você ou eu, com as nossas atitudes, nós estamos pagando o preço, pagando a nossa passagem para entrar no barco e fugir da presença de Deus. Quando nós estamos lá assistindo pornografia, falando mal dos outros, mentindo, roubando, adulterando, amando o pecado, amando as coisas desse mundo, indo para os barzinhos, para as baladas, para o forró, fazendo o que não devia fazer com os namorados ou namoradas, seja lá qual for a sua situação. Quando você está amando o pecado, quando você está vivendo em desobediência a Deus, quando você está vivendo a vida do jeito que você acha que tem de viver, ou quando Deus te diz para fazer algo, você não faz, vai fazer outra coisa, nós, eu ou você, estamos pagando o preço da nossa passagem para fugirmos de Deus. E talvez, pode ser que nós não consigamos mais nos arrepender e voltar a tempo. Então esse também é um alerta para as nossas vidas. Repense o que você está fazendo na sua vida, como tem sido a sua experiência com Deus, como tem sido a sua mentalidade, como você tem se arrependido dos seus pecados, quem são as pessoas que têm falado contra isso na sua vida, será que você está vivendo sozinho? Afinal, hoje em dia, nós estamos vivendo nesse mundo autodidata, nesse mundo do ChatGPT, no ChatGPT, né? Nós estamos conversando, ouvindo aquilo que nós gostamos e que nós queremos, as mensagens que nós gostamos e queremos, então nós estamos correndo um grande risco de estar pagando a nossa passagem para ir longe da presença de Deus. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te confrontado, assim como Deus está me confrontando nessa passagem. Ultimamente eu tenho pensado nisso o tempo todo, será que eu estou pagando a passagem para ir longe da presença de Deus? Será que eu estou indo para um outro lugar onde Deus me chamou para ir? Então, repense, guarde isso no seu coração. 3 coisas bem simples, confronte o pecado, pregue contra o pecado, ouça pessoas que preguem contra o pecado e confronte o pecado na sua vida e não pague a passagem para fugir daquilo que Deus te disse, para fugir da presença de Deus. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Semana passada acabei não colocando vídeo, também tinha alguns dias de férias, mas dentro do possível tá sempre aqui trazendo vídeos para te abençoar. A gente está em todas as plataformas digitais, Apple Music, Amazon Music, Spotify. Você pode pesquisar lá Simplicidade que Fala, Chimpacast, você vai achar devocionais, orações, fundo instrumental para te ajudar a crescer na sua intimidade com Deus. Esse é o único propósito. Se você deseja contribuir de alguma maneira nesse canal, deixando like, se inscrevendo, essa é a principal maneira que vai te ajudar, que vai me ajudar muito mais, mas também tem aí na descrição Pix, alguma coisa. Se você deseja contribuir de outra maneira, você pode entrar em contato comigo nas redes sociais, falar comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.